Imagine uma história que nunca foi contada. Um enredo que se desenrola na solidão, personagens que nunca ganham vida além da mente de seu criador. Esta é a realidade silenciosa de quem dedica a vida a narrar, mas não encontra ouvidos para escutar. Vivemos em um mundo que celebra os contadores de histórias bem-sucedidos, aqueles cujas palavras ecoam em auditórios lotados ou cujos livros se espalham pelas estantes do mundo. Mas poucos param para considerar o que acontece com aqueles cujas histórias permanecem trancadas no silêncio. Desde os primórdios da humanidade, as histórias foram a cola que manteve as civilizações unidas. Ao redor de fogueiras ancestrais, nas praças das cidades antigas, nos salões medievais, sempre houve alguém encarregado de tecer narrativas que dessem sentido ao caos da existência. Esses contadores não eram meros entreteriores, eram arquitetos de significado, guardiões da memória coletiva, pontes entre o que é e o que poderia ser. Sua função transcendia o simples passatempo, era uma necessidade humana fundamental, tão vital quanto o alimento ou o abrigo. Para o contador de histórias sem plateia, cada dia começa com a mesma cerimônia solitária. Acorda-se antes do amanhecer, quando o mundo ainda dorme, e senta-se diante de uma página em branco ou de uma tela vazia. As mãos tremem ligeiramente ao pegar a caneta ou tocar o teclado. Há um ritual de preparação, uma xícara de chá colocada exatamente no mesmo lugar, a cadeira ajustada no ângulo perfeito, os livros de referência alinhados meticulosamente na mesa. O ambiente é cuidadosamente organizado, como se a ordem externa pudesse compensar o turbilhão interno. Horas passam enquanto frases são escritas e reescritas, parágrafos são construídos e desfeitos, ideias são perseguidas e abandonadas. O silêncio do espaço é quebrado apenas pelo clique das teclas ou pelo som da página sendo virada uma sinfonia de solidão. Com o tempo, a pressão começa a se infiltrar nas frestas da rotina. Vizinhos e familiares fazem perguntas bem-intencionadas, mas profundamente dolorosas. Quando é que vamos ver seu trabalho publicado? Ou você não pensa em arrumar um emprego de verdade? Cada questionamento, por mais gentil que seja, funciona como um pequeno corte na autoestima. Há também a pressão financeira, contas que se acumulam, a necessidade de aceitar trabalhos alimentares que consomem o tempo e a energia que deveriam ser dedicados à criação. Pior ainda é a pressão interna, a voz sussurrante que pergunta se todo esse sacrifício vale a pena, se o talento realmente existe ou se é apenas uma ilusão alimentada pela teimosia. Existe todo um universo paralelo de esforço que permanece invisível para o mundo exterior. As noites sem dormir dedicadas à pesquisa meticulosa, as pilhas de cadernos preenchidos com anotações que nunca serão usadas, os rascunhos que se acumulam como folhas mortas no outono. Ao domínio de técnicas narrativas que nunca serão reconhecidas, o estudo da psicologia humana para criar personagens autênticos, a compreensão da estrutura dramática para construir tramas coerentes. Este conhecimento vasto e esta habilidade refinada existem em um vácuo, como uma árvore que cai em uma floresta deserta faz barulho, mas não há ninguém para ouvir. A queda é gradual, quase imperceptível no início. Primeiro, abandonam-se os rituais, a xícara de chá fica esquecida, os livros de referência acumulam poeira. Depois, os horários de trabalho tornam-se irregulares, as sessões de criação cada vez mais curtas. A frustração se transforma em ressentimento e o ressentimento em apatia. O contador de histórias começa a evitar até mesmo a possibilidade de compartilhar seu trabalho, recusando convites para encontros literários ou oportunidades modestas de publicação. Há um medo crescente de expor a própria vulnerabilidade, de colocar o coração na página apenas para receber indiferença em troca. A criatividade, outrora um rio caudaloso, reduz-se a um filete tímido que eventualmente seca completamente. Nos momentos mais quietos, surgem reflexões profundas e perturbadoras. O contador sem ouvintes começa a questionar a própria natureza da narrativa. Uma história realmente existe se ninguém a experimenta? As palavras precisam de um receptor para ganhar significado ou seriam completas em sua própria existência? Há uma ironia cruel nessa situação. A pessoa que deveria conectar os outros através das histórias é a que mais sofre com a desconexão. A solidão do contador sem plateia não é apenas a ausência de companhia, mas a ausência de propósito, a sensação de que se está falhando na própria razão de existir. E talvez a história mais trágica seja aquela que nunca poderá ser contada, a história de como é viver cercado por narrativas que nunca encontrarão seu destino final nos corações e mentes de outros seres humanos.